Olá, saudações! Bem-vindos a Dicas do Zé, hoje no Dia Nacional do Livro. Sim, e eu vim aqui trazer para vocês João Guimarães Rosa, um verdadeiro artífice das palavras. É como se as palavras para Guimarães Rosa fossem pedras preciosas, ouro, prata, e ele as transformasse em joias. Ele é um ourives do conto, da narrativa, da língua portuguesa. Muitas vezes visto como um autor complexo, difícil, e na verdade ele realmente é, pois suas histórias elas possuem diversas camadas de interpretação. Inclusive eu, como um leitor comum, costumo brincar dizendo que Guimarães Rosa escreve como um furacão e eu apenas consigo absorver uma brisa do que ele consegue narrar, do que ele narra para todos nós. Então, mas mesmo uma brisa faz girar um catavento e gera emoção, gera alegria, e à medida que o nosso conhecimento vai se aprofundando, nós absorvemos ainda mais o que há de bom, o que há de belo na literatura de Guimarães Rosa. Mas uma excelente porta de entrada para esse autor é este livro aqui, Primeiras Histórias, escrito em 1962. São 21 contos. Olha só, contos então tem tudo a ver com uma descoberta, como sendo uma primeira leitura. São histórias que muitas vezes não passam de 3, 4 páginas, mas são histórias maravilhosas e facilitam a nossa entrada neste mundo maravilhoso e complexo desse autor. E esses contos, eles lembram muito, eles nos tocam profundamente, porque a literatura nacional, sim, a cultura, na verdade, eu não faço distinção. Cultura é maravilhosa em todas as nações, em todas as suas formas de manifestação, mas muitas vezes nós precisamos voltar nossos olhos para a literatura nacional. Ela nos toca mais profundamente, sabe? Ela nos sensibiliza de uma forma diferente, sabe? Muitas vezes lembra aquelas histórias que eram contadas na mesa de jantar, dos nossos avós, nossos pais. Isso está se perdendo um pouco. Eu acho que é preciso ter uma certa idade para começar a sentir saudade desses momentos onde nossos parentes assim contavam esses pequenos causos, né? Sempre alguém tem alguma história de família para falar, para narrar, e essas histórias nos remontam a momentos ternos, momentos assim saudosos, seja da nossa infância, seja de uma época mesmo não vivida por nós mesmos, mas elas tocam a gente de uma forma muito diferente do que uma literatura estrangeira, que sim, como eu disse, é maravilhoso, mas falta aquele brilho que só algo nacional, só algo vindo da nossa terra é capaz de nos proporcionar. E os contos são perfeitos para isso. São realmente aquelas histórias narradas assim de forma simples, dinâmica e que cativam o leitor, prendem a nossa atenção. Só que Guimarães Rosa é Guimarães Rosa. Então, a sua forma narrativa ela é peculiar, ela é complexa, é muito apurada. Mas nesses contos, a sua erudição, a sua forma inovadora de escrever, ganha um pouco de acessibilidade para nós, permite uma entrada mais fácil em seu mundo, por serem mais objetivos, tendo apenas um único fio condutor, já que são histórias bem curtas. Mas que histórias maravilhosas! Eu indico esse livro aqui sem a menor preocupação de desagradar ninguém. São 21 histórias fantásticas mesmo. Vou falar de algumas delas, assim, sem estragar nenhuma surpresa, eu não faço isso. Por exemplo, As Margens da Alegria. Esse conto narra o início do fim da inocência. É um conto sobre uma criança e sua jornada de crescimento. Em poucas páginas, ele mostra como o crescimento emocional, a busca pelo conhecimento, seja físico do mundo, seja emotivo, de certa forma ele vai trazer coisas muito positivas, até é necessário, mas dali inicia-se o processo da perda da inocência. Então, uma história sobre isso, quando principalmente nós temos o contato com a finitude das coisas. Eu acho que esse é o primeiro entendimento que a criança tem em relação a como o mundo não é aquele mundo fantástico, maravilhoso, que muitas vezes a inocência faz a criança pensar que seja. Uma outra história muito boa, um conto assim, eu fiquei impressionado, se chama O Famigerado. Um jagunço sai de sua cidade em uma jornada para conhecer o significado de uma palavra. Então ele procura um homem douto, um homem que conhece as letras,
para perguntar o que significa tal palavra. E o que é mais interessante, eu fiquei extasiado com o final do conto, mas quando eu, me deu vontade de procurar no dicionário, em relação a essa palavra que o Jagunço procurava esclarecimento, o conto ganhou muito, sabe? Ele cresceu aos meus olhos. Não só a história, que ganhou um novo significado, mas Guimarães Rosa ainda cresceu muito mais em meu conceito como um homem que realmente conhece a língua portuguesa e sabe trabalhá-la muito bem. Então, se você ler esse conto famigerado, depois procure o dicionário, se você precisar, e você vai ver como esse conto ganha cores assim insuspeitadas. Uma outra história maravilhosa se chama Os Irmãos Dagobert. É o típico caso onde o anticlímax se torna mais poderoso do que um final cheio de pirotecnia, sabe? Um final estrondoso. Aqui o anticlímax, o silêncio, o insuspeitado, ele demonstra sua força, demonstra como a narrativa é capaz de pegar o leitor, sabe, assim, a força e mostrar, olha que história maravilhosa, sem eu precisar simplesmente incendiar as páginas. É um ponto fenomenal. Na verdade, todos os 21 pontos aqui, eles são maravilhosos mesmo. Uma outra história que eu fiquei muito impressionado foi A Menina de Lá. Quase todas as cidades do interior tem aquela criança que é um pouco misteriosa, e que os moradores locais veem como milagreira, né, uma possível milagreira, e buscam nessa criança a solução de seus problemas. Isso acontece muito em todos os lugares, né? Nós terceirizamos as nossas responsabilidades e procuramos colocar em outros, sejam em líderes religiosos, sejam em políticos, sejam até numa criança possivelmente milagreira, aquilo que talvez cabe a nós buscarmos uma solução, ou muitas vezes simplesmente aquilo é porque é e você não tem como modificar. Ou pelo menos tente modificar aquilo ali, que você vai ganhar força, vai ganhar experiência. Não terceirize as suas buscas, sabe? Então, o que falar das histórias? São fantásticas. Sim, uma das histórias mais conhecidas e de uma poesia, de um lirismo fantástico é A Terceira Margem do Rio. É uma história de amor filial que eu acho assim, uma das mais belas que eu já li. Então, Primeiras Histórias de Guimarães Rosa é sim uma porta de entrada perfeita para conhecer esse autor fantástico. Eu indico este livro aqui, sabe, de coração aberto, sabendo que nenhum leitor vai se desagradar com ele. Então, no Dia Nacional do Livro, João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, é a minha dica para vocês. Se curtiram, deem um joinha, ajudem o canal a crescer, falem para os seus amigos, divulguem nas redes sociais o Dia Nacional do Livro, falem sobre Guimarães Rosa, sobre Primeiras Histórias, outros livros desse autor maravilhoso e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!